Aqui você tem livre-arbítrio, DJ. Pode falar. Pela minha idade, eu sou contemporâneo do Maradona. Eu Vi ele. Eu te entendo, Mas eu sei quem é. Tá bom, Agora você pode desligar, meio. pode desligar. É meio, você Desliga. gosta dos dois, né? Dos dois, 50%. Agora eu quero te convidar a assistir um quadro maravilhoso como sempre. Você que gosta de relacionamento, gosta de ficar por dentro de tudo e tirar as dúvidas, até mesmo para manter aquele relacionamento saudável. Então vamos para Papo Reto com Liliane Ribeiros. Curte comigo. Hoje eu quero falar sobre traição. Por que traímos? Por que casais felizes traem? E quando pensamos em infidelidade, o que isso significa? Seria um caso, uma história de amor, sexo pago em rede social, uma conversa com um amigo com um final feliz? Por que pensamos que os homens traem por tédio e medo da intimidade e do compromisso e nós mulheres traímos por solidão e necessidade desse compromisso? Será que uma traição é sempre a causa do fim de um relacionamento? Tenho trabalhado com centenas de casais abalados pela infidelidade. Existe um único ato de transgressão que pode roubar do casal, de seu relacionamento, a sua felicidade e a sua verdadeira identidade. Um caso extraconjugal. Esse ato extremamente comum e tão pouco compreendido. Hoje essa nossa conversa é para quem ama e amou um dia. O adultério existe desde que o casamento foi inventado e com ele o tabu em falar sobre ele. De fato, a infidelidade tem uma tenacidade que o casamento inveja. Então, como conciliar o que é universalmente proibido, mas universalmente praticado? Ao longo da história, os homens praticamente tiveram licença para trair com poucas consequências, amparados por uma série de teorias biológicas e evolucionistas que justificavam suas escapadinhas. Mas quem sabe realmente o motivo dessas escapadinhas? Quem sabe exatamente o que acontece por debaixo dos lençóis? Porque quando o assunto é sexo, o homem é pressionado a gabar-se e a exagerar, mas a mulher é pressionada a esconder e minimizar, negar. O que não surpreende se considerarmos que ainda existem 9 países onde as mulheres são mortas por terem um caso extraconjugal. A monogamia costumava ser ter uma pessoa por toda a vida. Agora, monogamia é ter uma pessoa de cada vez. Nós nos casávamos e fazíamos sexo pela primeira vez, mas agora a gente casa e para de fazer sexo. O fato é que monogamia nada tem a ver com amor. Os homens confiavam na fidelidade das mulheres para ter certeza de quem ficariam seus bens e saber a origem dos filhos. Somos contraditórios. O que negamos durante o dia, fazemos durante a noite em nossos sonhos eróticos. Será isso também uma traição? Eu gosto da definição de caso que tem 3 elementos chaves: uma relação secreta, uma conexão emocional em qualquer grau e uma alquimia sexual. A alquimia é a palavra-chave aqui, porque o frisson erótico é tal que o beijo que você apenas imagina dar é tão precioso e encantador quanto horas de relação sexual. Marcel Proust disse que quem é responsável pelo amor é a nossa imaginação e não a outra pessoa. Então nunca foi tão fácil trair, mas nunca foi tão difícil manter segredo. E nunca a infidelidade demandou um custo psicológico tão alto. Quando o casamento era uma empresa, a infidelidade ameaçava a nossa segurança econômica. Mas agora que o casamento é um acordo romântico, a infidelidade ameaça a nossa segurança emocional. Ironicamente, costumávamos nos voltar para o adultério como espaço onde era encontrado o amor puro, porque no adultério não havia interesse a mais, não havia dinheiro em jogo. Até pouco tempo ele era crime e a outra pessoa não levava nada e ainda poderia ir para a cadeia. Mas agora que procuramos o amor no casamento, o adultério destrói. Temos um ideal romântico no qual contamos com uma pessoa para preencher uma lista infindável de necessidades. De ser o melhor amante, melhor amigo, melhor pai ou mãe, confidente fiel, companheiro, emocional, um par intelectual, provedor do lar. E eu sou a escolhida, a única, a perfeita, a indispensável, a insubstituível. Eu sou a pessoa certa para ele.
Mas a infidelidade me puxa o tapete e prova que não é nada disso, que eu não sou. A infidelidade é a maior das traições. Ela destrói a grande ambição do amor. Mas se ao longo da história a infidelidade sempre foi dolorosa, hoje ela ainda é traumática, porque ameaça a nossa autoestima. Meu leitor está atormentado e ele me escreveu: "Ah, Liliane, eu pensei que conhecia a minha vida, pensei que sabia quem eu era e quem éramos como casal. Agora eu questiono tudo." Gente, a infidelidade é uma violação de confiança que gera uma crise de identidade. Poderei confiar nela novamente? Ele me pergunta. Poderei confiar em alguém novamente? Outra seguidora me disse, casada, 2 filhos, casamento perfeito. Seu marido viaja a trabalho, esquece o iPad e ela começa a brincar com o iPad e os filhos. Quando aparece uma mensagem na tela: não posso esperar para te ver. Aí ela pensa: estranho, mas a gente acabou de se ver. Aí outra mensagem pula na tela: mal posso esperar para abraçá-lo. Aí ela se dá conta que as mensagens não eram para ela. Ela também me contou que seu pai teve problemas no casamento. E a mãe dela, sua mãe, procurava nas roupas algumas evidências. E ela resolveu fazer a mesma coisa, aquela coisa de a história se repete. Ela pegou o iPad, correu para o quarto e encontrou evidências de 2 anos de caso extraconjugal de seu marido. Centenas de mensagens, fotos, desejos explícitos, detalhes vívidos do caso do marido. E tudo se desvenda à sua frente em tempo real. Isso me faz pensar que um caso extraconjugal na era digital é a morte por um tiro certeiro, é a morte instantânea. Mas há outro paradoxo com o qual lidamos atualmente. Por causa desse ideal romântico, confiamos na fidelidade do nosso companheiro com um fervor único, mas também nunca fomos tão inclinados a ter casos. E não porque temos novos desejos, mas porque vivemos em uma era que nos sentimos no direito de ir em busca dos nossos desejos. É a cultura da insatisfação, do eu tenho que ser mais feliz. E se costumávamos nos divorciar porque estávamos infelizes, hoje nos divorciamos porque queríamos estar mais felizes, poderíamos estar mais felizes. E se o divórcio carregava toda uma vergonha, hoje escolher ficar com quem me traiu é que é vergonhoso. Então a minha seguidora me procura porque ela não pode falar com os amigos com medo que a julguem. Como ficar com ele se ela poderia ter ido embora e poderia se dar bem? Ela tem medo de ser julgada por amar o marido. E em qualquer lugar que ela vá, ela recebe o mesmo conselho. Deixa, dê-o fora, você não precisa dele, vai para ele e vai te pagar a pensão. E se fosse o contrário, o marido estaria na mesma situação. Ficar em um relacionamento onde você foi traído é a maior vergonha. Como é que pode, né? Mas se podemos nos divorciar, por que ainda temos casos amorosos? Diz a sabedoria popular que se alguém trai, é porque há algo errado em seu relacionamento ou então com você, com a própria pessoa. Mas não há como milhões de pessoas serem todas casos patológicos. A lógica diz que se você tem tudo o que precisa em casa, então não há necessidade de procurar em outro lugar, supondo que o casamento perfeito vai te imunizar contra o desejo de aventuras. Mas e se a paixão tem mesmo prazo de validade? E se há coisas que mesmo um bom relacionamento não consegue suprir? Se até pessoas felizes traem, então como é que é isso? A grande maioria das pessoas que me seguem na página do Papo Reto não são taradas por relacionamentos extraconjugais, não são paqueradores crônicos, são em sua maioria pessoas monogâmicas. Monogâmicas em suas crenças, mas encontram-se em conflitos entre seus valores e comportamentos. Geralmente são pessoas fiéis por décadas, mas um dia elas cruzaram uma linha que nunca imaginaram que poderiam cruzar, correndo o risco de perder tudo. Agora eu pergunto, perder tudo por uma faísca de quê? Ter um caso extraconjugal é um ato de traição e também uma expressão de desejo e perda. No centro de um caso, geralmente encontramos um desejo, um anseio por uma conexão emocional, por novidade, liberdade, autonomia, intensidade sexual, um desejo de recapturar partes perdidas de nós mesmos ou uma tentativa de resgatar a vitalidade em face de uma perda ou uma tragédia. Eu lembro de uma outra pessoa que me enviou uma mensagem
dizendo que era feliz no casamento, como sempre amava o marido e jamais iria querer magoá-lo. Mas ela também me disse que sempre fez exatamente o que esperavam dela. Era uma boa menina, boa esposa, boa mãe e se apaixonou por um serralheiro depois de uma tempestade lá no sul. Ele foi retirar uma árvore que caiu na casa dela. O jeito dele, mais novo, cheio de tatuagem, era totalmente seu oposto. Mas aos 47 anos, o caso dela tem a ver com a adolescência que ela não teve. Acho que a história dela ressalta que quando buscamos o olhar do outro, nem sempre estamos virando as costas para o nosso companheiro, mas sim para a pessoa que nos tornamos, para nós mesmos. Nem estamos buscando outra pessoa, tanto quanto buscamos a nós mesmos. Há uma palavra que pessoas que têm casa sempre me dizem. Elas se sentem vivas. Geralmente me contam histórias de perdas recentes da morte de alguém, mais notícias de saúde ou algo ruim que aconteceu. Não que sejam desculpas, mas morte, mortalidade e insegurança geralmente vivem à sombra de uma traição, porque suscitam algumas questões. É isso? Será que é só isso? Existe algo além? Eu vou viver mais 25, 10, 15 anos assim? Será que eu sentirei aquilo do início outra vez com meu parceiro? Isso me levou a pensar que talvez essas questões sejam que impulsionam as pessoas para cruzarem a linha. E também que, em alguns casos, seja uma tentativa de driblar a mortalidade de um relacionamento como um antídoto para a morte. Ao contrário do que você está pensando, ter um caso tem menos a ver com sexo e muito mais a ver com desejo. Desejo de atenção, desejo de sentir-se especial, de sentir-se importante. É a própria estrutura de um caso extraconjugal, o fato de você não poder ter seu amante, já é uma máquina de desejo. Porque a incompletude, a ambiguidade, nos faz querer o que não podemos ter. Alguns de vocês devem estar pensando que a traição não acontece em relacionamentos abertos, mas acontece sim. Primeiro, que a conversa de monogamia não é a mesma conversa de infidelidade. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas o fato é que parece que mesmo quando temos a liberdade de ter outro parceiro sexual, ainda somos traídos. Atraídos pelo poder do proibido, de fazer o que não deveríamos. Então estamos fazendo o que realmente queremos, como criança, quando você é proibido de fazer alguma coisa e dá aquela vontade de fazer mais ainda aquilo. Eu costumo dizer para as pessoas que me procuram que se elas trouxessem para os seus relacionamentos 1/10 da ousadia, da imaginação e da vivacidade que colocam nos seus casos, elas provavelmente jamais precisariam de mim, da página Papo Reto, meu livro, não existiriam terapeutas, psicólogos, seria o fim. Então, como nos curarmos de uma traição? Acho que é isso que vocês estão querendo saber. Algumas traições são sentença para a morte de um relacionamento que já estava morrendo aos poucos, mas outras podem levar a novas possibilidades. O fato é que a maioria dos casais que vivencia a traição continua juntos. Alguns apenas sobrevivem. Outros são realmente capazes de fazer da crise uma oportunidade. Eles são capazes de fazer dessa uma experiência criadora. E penso que mais ainda para o parceiro traído que fala assim, você pensa que eu também não estava infeliz, que também não queria mais, mas não fui eu que traí. Agora que o caso veio à tona, eles também começam a exigir mais e não precisam sustentar a condição em segredo que também não funcionava bem para eles. Reparo que muitos casais, logo após o acerto de contas, têm conversas profundas com honestidade e abertura que não tinham antes. E parceiros que estavam sexualmente indiferentes se veem subitamente tão sedentos por seus maridos e esposas, companheiros, que não sabem de onde vem essa sede. Algo sobre o medo da perda reacende o desejo e abre o caminho para um tipo de verdade nova, totalmente nova. Então, quando a traição é descoberta, o que o casal pode fazer? Bem, a cura começa quando o traidor admite seus erros. Para um parceiro que teve o caso, uma coisa é terminar, óbvio, né? E o ato importante e essencial é expressar a culpa e remorso por magoar o outro. A verdade que noto é que muitas pessoas têm casos extraconjugais e se sentem terrivelmente culpadas por magoar o outro, mas não se sentem culpadas pela experiência em si. E essa distinção é importante. O leitor que falei, aquele do iPad, ele precisa ficar vigilante sobre o relacionamento dele. Ele precisa se tornar protetor dos limites. É sua responsabilidade fazê-lo.
para aliviar a obsessão da esposa em buscar algo errado, ficar procurando algo errado. E assegurar-se que o caso não foi esquecido, mas foi perdoado. Gente, ninguém esquece uma traição, mas se perdoa. E é por isso, por si só, que começa aquela restauração da confiança. Mas para quem foi traído, é essencial fazer coisas que resgatem um senso de autovalorização, cercando-se de amor, amigos e atividades que resgatem a alegria e o significado de sua identidade. Mas mais importante ainda é frear a curiosidade por detalhes sórdidos, daqueles do tipo, onde é que você foi com ela? Com que frequência vocês saíam? Ela ou ele é melhor do que eu na cama? Perguntas que apenas causam maior dor e nos mantêm acordados durante toda a noite. Em vez disso, mude para perguntas investigativas que minam o significado, mas acentuam os motivos. O que esse caso significou para você, por exemplo? O que você era capaz de expressar para ele que não era para mim? Como você se sentia quando voltava para casa? O que você valoriza a nosso respeito? Cada caso extraconjugal redefine uma relação e cada casal determina qual o legado da traição. Mas as traições chegaram para ficar e, infelizmente, não irão embora. E os dilemas do amor e do desejo não suscitam simples respostas do tipo A ou B, múltipla escolha, vítima e traidor. A traição e um relacionamento vêm de várias formas. Há muitos modos de trair um parceiro, com desprezo, negligência, indiferença, violência. A traição sexual é apenas um modo de magoar o outro. Em outras palavras, a vítima da traição nem sempre é a vítima do relacionamento. Por pensar que o bem pode surgir de uma traição, sempre me fazem uma pergunta meio estranha. Você recomendaria uma traição? Claro que não. Eu não recomendaria uma traição da mesma forma que eu não recomendo a você que você tivesse um câncer. Mesmo sabendo que pessoas que ficam doentes e se restabelecem, falam como que a doença lhes deu uma nova razão de viver. Eu vejo a traição por uma dupla perspectiva. Mágoa e ressentimento de um lado e autodescobrimento do outro. Então, quando o casal me procura depois de uma traição descoberta, eu costumo dizer, atualmente, a maioria de nós terá 2 ou 3 relacionamentos e casamentos. E alguns casamentos serão com a mesma pessoa. O primeiro casamento de vocês acabou. Gostariam de criar um segundo casamento juntos? Continue com a Anny Moura e curtam a página Papo Reto com Liliane Ribeiros.